friend! Seja muito bem-vindo! Hoje vamos falar sobre as temidas provas de inglês. Meu nome é Laís Pazini, eu conquistei a minha bolsa esportiva pelo futebol para estudar e competir por uma faculdade americana e hoje te ajudo a também conquistar a sua bolsa esportiva. Então, no vídeo de hoje nós vamos ver o porquê fazer a prova, quais as provas que existem para o intercâmbio nos Estados Unidos, mais especificamente para as bolsas esportivas, né? Quais as vantagens da prova para você como atleta e como identificar a melhor prova para o seu perfil, certo? Então, a partir dessa aula, o objetivo é que você entenda quais são as provas e, obviamente, consiga identificar qual delas você futuramente vai fazer e também se você vai fazer uma prova, tá? Então, qual a importância das provas? O ponto principal dessa aula, que é o que eu quero que você lembre para sempre a partir de agora, é: você não precisa ser fluente para conquistar uma bolsa esportiva nos Estados Unidos. Eu embarquei em 2013 para os Estados Unidos e quando eu fui, eu não falava absolutamente nada de inglês. Era estilo Hi Lorena, juro pra você. Eu cheguei na faculdade e eu tinha que me comunicar por mímica, tá? E você já vai entender como que algumas faculdades estão preparadas para aceitar esses estudantes, caso esse seja também o seu perfil, certo? Então, o ponto principal, você não precisa ser fluente para conquistar uma bolsa esportiva nos Estados Unidos. Ah, Laís, mas mesmo assim eu conseguiria uma bolsa de 100%? Sim, conseguiria, e a partir dessa aula você vai entender como, tá? A grande maioria das faculdades vão pedir para que você faça uma prova de proficiência de inglês. Elas vão pedir para que você apresente uma pontuação em uma dessas duas provas, o TOEFL ou o Duolingo, certo? Então, a partir de agora, sempre quando a gente falar em provas de proficiência de inglês, você já sabe que a gente está falando do TOEFL e do Duolingo. Existem faculdades, sim, que não pedem que você apresente essa pontuação. Porém, tem algumas questões que você vai ter que pesar na sua balança e ver qual caminho você quer seguir, certo? Então, o primeiro ponto que você tem que pesar na sua balança é: você vai se limitar a um número menor de faculdades, caso você decida não estudar inglês, caso você decida não fazer uma prova de inglês. Então, para você ter uma noção, se no seu esporte, por exemplo, existem 250 faculdades lá que oferecem as bolsas esportivas, né? Aliás, a gente já fez um vídeo aqui sobre as ligas esportivas, se você não assistiu, assista assim que você terminar essa aula aqui. Então, digamos que na liga que você escolheu, tem lá 250 faculdades que oferecem bolsa esportiva para o seu esporte. Porém, dessas 250, apenas 15 faculdades pedem para que você não apresente uma pontuação. Então, percebe como que o seu leque de opções ele fica muito menor. Então, se você decidir estudar inglês e fazer a prova, você tem, digamos, 250 faculdades. Ah, não, eu não vou fazer porque eu não quero, porque inglês é muito difícil e outras desculpas, você se limita a um número muito menor de faculdades, tá? Esses aqui são números ilusórios, para você entender a consequência de você fazer uma prova e não fazer uma prova. Se você decidir não fazer uma prova e seguir com um número menor de oportunidades, essas faculdades geralmente oferecem as ESL Classes, que são as aulas de English as a Second Language, tá? Que foi o que eu fiz quando eu cheguei nos Estados Unidos, para que eu pudesse sair de um nível 0 de inglês a um nível avançado, certo? Inclusive, acho que eu fiz em torno de 1 ano dessas aulas de inglês na faculdade. Então, essas aulas de inglês são específicas para os alunos internacionais. Você não vai ter alunos americanos participando dessas aulas, porque eles já falam inglês, tá? Então, aqui você não precisa fazer a prova, ou se você precisar fazer, você pode fazer lá a prova do TOEFL, por exemplo, tirar 0 e só mostrar para a faculdade, ó, tirei 0 aqui na prova do TOEFL, eu preciso entrar no nível mais iniciante possível do programa de ESL para vocês. Então, essas aulas, elas servem para desenvolver o seu inglês do nível mais básico ao intermediário ao avançado, tá? Na questão das oportunidades para você como atleta, né? Então, já que você está buscando uma bolsa esportiva, você precisa pesar o que isso muda no seu processo. De fato, você vai ter muito mais oportunidade se você estudar para o TOEFL ou para o Duolingo e tirar uma boa pontuação na prova. Você vai ter muito mais oportunidade como atleta.
Isso porque existem muito mais faculdades que exigem uma pontuação na prova do que faculdades que não exigem. Foi o exemplo ali que eu dei, né? O número de 250 faculdades poderiam apenas ser 15 faculdades que ofereceriam essas aulas de ESL. Então, ao invés de você ter 250 faculdades que você poderia contactar e tentar conquistar a sua bolsa esportiva, você, a partir desse momento que decidir não fazer a prova, você teria apenas 15. Novamente, esse é um número, como exemplo, é um número ilusório, até porque depende do seu esporte, tá? Laís, o que é uma boa pontuação? Então, o Duolingo, a prova do Duolingo, ela vai de 0 a 160 e a prova do TOEFL vai de 0 a 120. Se você tirar 85 na prova do Duolingo, que são 5 pontos a mais que a metade da prova, você já consegue ser aceito em centenas de faculdades nos Estados Unidos. Se você tirar 61 na prova do TOEFL, que é 1 ponto a mais que a metade da prova, você também já consegue ser aceito em centenas de faculdades nos Estados Unidos, tá? Então, para você ver novamente, você não precisa ser fluente para conquistar a sua bolsa. Você, dependendo do seu nível que você está agora, Laís, estou no iniciante, mas só quero embarcar daqui a 6 meses. Você tem tempo suficiente para estudar para a prova durante 3, 4 meses e aí sim fazer a prova e tirar uma dessas pontuações, tá? Vamos fazer agora então uma comparação entre a prova do TOEFL e a prova do Duolingo para você conseguir identificar, né, qual se encaixa melhor de repente com o seu perfil. Então vamos lá, nível de dificuldade. Então o nível de dificuldade do TOEFL é alto, é uma prova chata de fazer, é uma prova cansativa, tá? Enquanto o nível de dificuldade do Duolingo é médio. São duas provas diferentes e eu aconselho muito que você pesquise um pouco mais sobre quais os tipos de questões que caem dentro da prova para que você consiga definir qual fazer, tá? A gente vai deixar aqui também na descrição desse vídeo um link para que você consiga fazer tanto um simulado gratuito do TOEFL quanto um simulado do Duolingo, certo? A duração de cada uma das provas. O TOEFL, 2 horas de duração, Duolingo, apenas 1 hora de duração. O valor que é o que mais pega, né? O que mais pesa, principalmente para os internacionais. Então, o TOEFL custa $240, que na cotação de hoje vai estar passando aí quase dos R$1.000. E o Duolingo custa apenas $59. Então, é uma diferença de preço, de valor absurdo, tá? E o Duolingo também, direto, eles têm uma promoção onde você consegue comprar 2 provas, cada uma saindo por $49, então 2 provas por $98. Se você for fazer a prova do Duolingo, eu aconselho que você compre essas 2 provas, porque a primeira prova do Duolingo, você tá ali nervoso, você não sabe como é que é a prova de fato, você tá, né, naquela expectativa. Então você faz aquela primeira prova como se fosse um teste e ainda você tem uma segunda prova para você fazer valendo, tá? A pontuação das 2 provas, como eu falei anteriormente, o TOEFL vai de 0 a 120 e o Duolingo de 0 a 160. Agora a aceitação entre as 2 provas e aqui que realmente faz a balança ficar um pouco mais equilibrada, tá? O TOEFL, ele é aceito em 100% das instituições dos Estados Unidos. Então, ele é aceito a nível nacional. Se você fizer o TOEFL, com certeza a faculdade que você está interessado vai aceitar a sua pontuação. O Duolingo, por ser uma prova mais nova que a prova do TOEFL, ele ainda não é aceito em todas as instituições dos Estados Unidos. Mas a cada ano que passa, mais e mais faculdades estão passando a aceitar a pontuação nessa prova. Então, para você ter uma noção, hoje são 3.232 faculdades que aceitam a pontuação na prova do Duolingo. Isso é muita faculdade, tá? Então, a partir do momento, novamente, que você de repente escolheu a sua liga esportiva, comece a pesquisar algumas faculdades naquela liga e ver se elas aceitam tanto a prova do TOEFL quanto a prova do Duolingo, beleza? E o formato também das duas, né? Então, o TOEFL você pode fazer tanto de um centro de avaliação, você pode ir até um centro de avaliação e fazer lá a prova, no computador, né, de forma digital, ou você pode fazer em casa, né? Então, desde quando teve o Covid, eles passaram a aceitar que você fizesse o TOEFL do seu computador da sua casa. Tem uma série de restrições que você precisa seguir, você tem que estar sozinho no ambiente, você tem que mostrar que não tem ninguém na sala, enfim. Não tem como realmente colar na prova, né? Inclusive, nós tivemos um aluno que ele colou na prova do Duolingo, ele tentou, né, colar na prova do Duolingo, foi descoberto e ele foi banido, ele não pode mais fazer a prova do Duolingo. Então, não faça isso porque eles descobrem, e se eles descobrirem, você não consegue mais fazer aquela prova, tá?
E o Duolingo você pode fazer em casa, eles não têm essa opção de fazer em um centro de exames ou um centro de avaliação, certo? Qual que é o benefício de você fazer em casa ou num centro de avaliação? Em casa você precisa ter certeza que você está dentro de tudo que eles estão pedindo e também ter certeza que a sua internet não vai cair no meio da prova ou que a sua mãe e seu irmão vão bater na sua porta, seu cachorro vai ficar latindo, porque isso tudo vai te desconcentrar, né? Então, se você tem esses problemas, se você não consegue ter um lugar calmo, talvez seja melhor você fazer num centro de exames. Porém, Duolingo você só pode fazer da sua casa, tá? O tempo de preparação para a prova. Então, se você tem aí em torno de 6 meses para se preparar, é possível você sair do zero e tirar uma boa pontuação no TOEFL. E se você decidir fazer o Duolingo em 3 meses, é possível você sair do zero e tirar uma boa pontuação no Duolingo. Lembrando que uma boa pontuação em cada uma das provas é um pouco a mais ali que a metade, né? Metade do valor da prova. Hoje, de fato, a grande maioria dos alunos internacionais preferem fazer o Duolingo pelo valor o takeaway, então, dessa aula. Você não precisa decidir mais atraente aos olhos dos treinadores. Ser um atleta atraente é você ter uma boa pontuação em uma prova de inglês, seja o TOEFL ou o Duolingo. Essas 3 coisas, quando você combina elas, é meio que um combo para que você se torne um atleta mais atraente aos olhos dos treinadores. E com isso, você tendo uma boa pontuação na prova de inglês, um bom vídeo, um bom planejamento, você vai conseguir destravar as melhores oportunidades. Beleza? Espero que você tenha gostado da aula e se você tem interesse em entender mais sobre o mundo do intercâmbio esportivo ou até iniciar sua preparação de fato para conquistar a sua bolsa esportiva na terrinha do Tio Sam, eu te convido a conhecer mais sobre a nossa comunidade.